Oi, Estamos ao gente. vivo. Pessoal, então hoje aqui estamos mais num desdobramento da música Cuida de Mim. E a convidada hoje é a Manuela Bach. Ela que é mulher vegetariana, com deficiência, gosta de gente, ama política, fala verdades, jornalista das artes, estudante do mundo, que faz tanta coisa que não sabe mais dizer o que realmente faz. Vê nisso um grande problema, não damos conta do mundo sós. E é isso aí. E também aqui estamos com a Cíntia fazendo a tradução em Libras. Gratidão, meninas. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, quem quiser participar da live, quiser mandar perguntas para a Manu, estamos aí mediando essa conversa. Essa noite a gente tem um prazer muito imenso de estar conversando com a Manu e a Cíntia também aqui presente, para a gente desdobrar a música Cuida de Mim e atravessar aí o que pode estar pensando além da poesia, que é todo aspecto de cuidado, relações sociais, né? Relações nossas como mulheres no mundo em que a gente vive. E é isso aí. Vamos começar essa noite aí. Sejam todos bem-vindos. Certo, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada, Cíntia, também por estar aqui com a gente, né? De forma menos academicista, eu quero ser mais aberta possível. Então, todo mundo, por favor, se sinta à vontade para fazer perguntas. A gente sabe também que nós estamos num momento crítico do planeta, então a gente vai entrar em algumas questões relacionadas a isso também, e como o cuidar de mim, o cuidado tem a ver com isso, né? As meninas resumiram mais ou menos o que eu sou, o que eu faço, de onde eu venho, mas por que surgiu a temática deficiência, né? Assim, agora vocês estão me vendo, vou mais ou menos me descrever. Eu tô com óculos com áreas mais de gatinho. Tô com o cabelo todo pro meu lado esquerdo e tô usando brinco. E essa sou eu. E meninas, se vocês puderem se descrever pra gente, mais ou menos como é que vocês estão vestidas, para Tá quem bom. tem alguma baixa visão, né? Ter uma noção de com quem está falando. A Bela, eu sei que tá linda, tá de touquinha nesse frio. Eu tô de lenço aqui, tenho um piercing no nariz, que é grande assim, que mais? Alargadores e um casaco preto e branco. Eu sou a Juliana aqui, tô com o cabelo solto, meio molhado, tomei um banho. Tô com uma blusa bem quentinha, porque a gente está em Antonina, no Paraná, e a conexão aqui é Antonina com Blumenau, ali em Santa Catarina. E a gente está aí com a Cíntia, fazendo a intérprete de Libras, de cabelo solto, camisa preta. E essas somos nós, né? Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar. Então, por que eu comecei a pensar as questões da deficiência? Primeiro, porque eu demorei para ser levada a isso. Embora eu tenha nascido com uma deficiência física, eu tenho sequelas de paralisia cerebral em decorrência de prematuridade, a gente sempre leva um tempo para pensar sobre a gente, né? Às vezes o que nos apresentam em escola, enfim, é muito mais fácil do que a gente pensar sobre nós, né? E eu gosto de dizer que todo mundo diz que a primeira profissão que tem contato é um professor, alguma coisa do tipo. A minha realidade já não foi assim, né? A primeira profissão que eu tive contato foi a de fisioterapeuta, porque eu fazia fisioterapia desde os 8 meses, então, mesmo antes de caminhar, enfim, levei um bom tempinho até caminhar, né? Foi a primeira profissão, então, que eu tive contato. E aí já começa um pouquinho da minha história. E a gente pode dar um grande salto, muita coisa do que eu vivi em questões de reabilitação a gente pode ir comentando posteriormente. Mas quando eu vim para Blumenau, não que eu não seja daqui, eu morei muito tempo em Gaspar, cidade vizinha, mas eu também tinha um grau de dependência muito grande no sentido de me locomover pela cidade, pegar ônibus e tudo mais, né? Então, quando eu gosto de dizer que eu iniciei minha vida de trabalhadora, de proletária, eu comecei a conseguir tomar as minhas próprias decisões, no sentido de
poxa, agora eu estou trabalhando, vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, por exemplo, aula de dança ou aula de teatro. E ali, então, eu fui me envolvendo com essas causas de artes mesmo, de cultura, que é uma bandeira que eu levanto também. Agora a gente está até acompanhando no Senado, né, as questões relacionadas ao auxílio emergencial, que sim, já foi aprovado. Tem mais coisa aí para acontecer no estado de Santa Catarina. Tinham algumas decisões ainda para ser tomadas hoje. Quem quiser, eu posso até mandar um link de alguma coisa posteriormente. E também, assim, questões de vegetarianismo, né? De especismo, que também é uma coisa que a gente pode falar e relacionar a deficiência. Manu? Oi? Eu não estou ouvindo, tá travando aqui. Tá, peraí. Microfone, agora vai? Vamos lá, vamos tentar de novo. Tá, peraí. Oi? Oi. Então, estava contando mais ou menos de como eu vim para Blumenau, que daí este foi o processo também de conseguir uma certa independência na cidade, de pegar ônibus, tomar as minhas decisões, de ir para o teatro, de ir para dança, de me tornar vegetariana, porque eu sou de família, a minha mãe é gaúcha, gente, Rio Grande do Sul. E vocês sabem que o apelo da carne aqui no Sul é forte, no país inteiro é forte. E no Rio Grande do Sul é mais forte ainda. Então, levar as questões políticas relacionadas ao vegetarianismo foi uma luta que eu acabei entrando sem querer. E quando eu vi, eu já estava inserida em militância política, né? Em outras questões também. E assim as coisas foram acontecendo, foram surgindo. É bem difícil, porque as pessoas perguntam muito: Manu, quando você começou na militância? Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei. Né? A gente acaba assumindo tanta coisa, fazendo tanta coisa, que às vezes não, enfim, não consegue associar, né? Claro que a conjuntura do país ajudou muito. Todo mundo foi para a rua em 2013 sem muita consciência do que estava acontecendo. Agora nós estamos ali vivendo o que estamos vivendo, né? Mas a gente foi se movimentando dessa maneira e tem uma frase na música de vocês, vou ler, que me lembrou muito disso, de como a vida vai fluindo e vai levando a gente. Que é: viajou o status do passado, ergueu os ombros porque ainda era presente. E é mais ou menos isso, né? A nossa trajetória de vida, de forma muito poética, vocês acabaram trazendo e me associou muito a como eu cheguei até aqui. E eu também acredito que eu tenha sido chamado para esse diálogo e tudo mais, porque eu tenho o hábito de conversar em determinados espaços sobre se posicionar bastante, né? Tá bem ativa nas redes, assim, isso é muito legal, assim. Isso. Até porque a gente está vivendo um momento que eu particularmente acredito que a gente tem que se posicionar como ser humano mesmo, né? Não é só o artista, não é só o trabalhador, a questão do auxílio emergencial, é um todo, assim, né? E então eu já tenho uma certa bagagem, né? Eu não tenho muito tempo ainda de chão de militância, porque, como vocês mesmos dizem no verso, né? A vida acaba levando a gente dessa maneira. Então, quando eu falo de gênero, quando eu falo de mulher com deficiência, falo sempre com esses recortes ali, né? Da trabalhadora. Agora, a questão ética que precisa vir à tona, e essa semana veio fortemente por causa dos acontecimentos nos Estados Unidos. Eu falo também das nossas relações de trabalho, de estudo, por que a pessoa com deficiência é minoritária nesses espaços, direitos reprodutivos, direitos sexuais, de fazer o que a gente bem entende, que é mais ou menos o que eu consegui fazer quando consegui uma certa liberdade, né? Um certo acesso à cidade, ou direito à cidade, que é um termo que está em bastante voga por aí. Então, para começar, eu queria contar para você que eu comecei uma faculdade e não terminei, assim como muita gente.
me formei em jornalismo, mas eu não terminei história. E daí história me dá um subsídio bem grande para falar dessas questões de deficiência, por incrível que pareça. Aí as pessoas ficam olhando bem curiosas, assim, mas não é educação especial, não é psicologia. Sim, é um pouco de tudo. Mas a gente pode começar pela história. Por quê? Não é de hoje que a gente tem pessoas com deficiência no mundo, né? Nem aqui, nem em outro lugar. É uma questão histórica mesmo. Por exemplo, se a gente passa para analisar a história antiga, questões ali de Egito, né? A gente pode consultar os papiros ou pesquisar o que se tem de registro e pensar também, ficar de cara, né? Quando a gente vai falar em recorte de classe, que nós tivemos um faraó com uma deficiência física. Também, e para ver como a medicina também evoluiu na medida do possível, né? Daquela época, com os registros que haviam ali então. E já que a gente está falando de Idade Antiga também, eu gosto de lembrar que é bem característico da Idade Antiga, da Grécia, de Esparta e de Atenas, aquelas coisas que a gente estuda na escola, de que Esparta é militar, né? E Atenas é mais aberto ao pensamento. E assim, o que acontecia com as pessoas com deficiência, com qualquer deficiência? Não estou falando, sendo bem generalista, né? Em Esparta, prezava pelo militarismo. Será que nós éramos úteis para o que estava acontecendo, porque o Estado pregava? O que acontecia? Uma criança nascia em Esparta. Era levado para um conselho espartano. Esse conselho analisaria se essa criança seria útil ou não para o que o Estado necessita. Aí essa criança era entregue aos pais, e ali depois dos 7 anos ela era entregue ao Estado, e o Estado espartano investia nesse futuro guerreiro ou guerreira. Quer dizer, guerreiras menos, né? Convenhamos. E se essa criança nascesse com uma deficiência, gente, ela era jogada de um penhasco. Assim, ela era jogada de um penhasco. Isso em Esparta. Em Roma, acontecia. Aí tô caminhando ali pela história, tá? Se quiserem que dê uma paradinha ali para conversar mais um pouco, é só chamar também. Roma acontecia isso também, só que de uma forma menos cruel. Acontecia em forma de abandono, de ausência de políticas públicas, enfim, né? Vou deixar uma criança crescer sozinha na beira do lago, porque ela tem uma deficiência. Será que isso ia dar certo? Não, né? Eu dei um pulinho para Roma, mas vamos voltar ali para Atenas. Atenas é interessante, porque eu falo da questão de militarismo. Aparentemente, os atenienses eram mais abertos ao pensamento, mas era um pensamento que não condiz com nós, pessoas com deficiência, gostamos de ser tratada em totalidade. Tinha um paternalismo muito grande em cima disso, né? Idade medieval seguiu de uma forma muito semelhante a tudo isso que eu estou falando, com uma força muito grande da Igreja Católica. Né? Aí as deficiências eram avaliadas como um castigo divino, uma coisa mística. Até hoje, se vocês pararem para pensar, muita gente diz, né? Mas você está cumprindo alguma coisa nessa vida que você errou na vida passada. E eu também já passei por quantas pessoas extremamente religiosas que elas diziam assim para mim: não fica triste não, tu vai ser curada. Gente, eu sei que eu tenho uma deficiência permanente. Será que eu realmente preciso de cura? Né? Esse é o meu raciocínio, mas para vocês entenderem como uma lógica lá da idade medieval tá aqui, nos dias de hoje, para entender que a gente é fruto dessa história. Né? E a questão do catolicismo, a questão religiosa veio muito forte na Idade Medieval também. A Renascença, há quem diga que se abre para as ideias, século das luzes, tudo mais, era paternalista, muito parecido com o que a gente via em Atenas, né? Só que era paternalista de uma forma exagerada,
E não, o paternalismo não deixa você conhecer os espaços que você mesmo quer ocupar. Em base a isso, mais ou menos, né? Temos a Revolução Industrial, que foi colocada, e nesse período foi colocado em xeque a nossa questão de produtividade ou improdutividade. Muito do que se tem como preconceito hoje é fruto da Revolução Industrial também. Agora eu vou dar um bem grande. Eu cheguei num lugar que é bem importante de chegar, especialmente no momento que a gente está agora. Segunda Guerra Mundial. 300 mil pessoas mortas com deficiência nos campos de concentração. Por quê? Caramba. Então, havia busca por um homem ideal, né? Uma raça ideal, uma raça ariana. E, nitidamente, qualquer pessoa com deficiência, com ausências sensoriais, visuais, enfim, qualquer uma, mesmo pertencendo a elite, estava descartada da raça ariana. Então, naturalmente, nós já morríamos, né? Da sociedade considerada como a busca pelo homem ideal, nos descartava também. Essa semana teve um boom, pelo menos na minha timeline, de postagem antifascista. Antifascista pra cá, antifascista pra lá, uma briga com um tio. Peraí, deu uma travada agora. Né, vinha à tona, mas foi o assunto do momento, né? Eu vi. Travou. Opa. Voltou. Peraí, vamos esperar voltar aqui, Manu. A gente conseguiu escutar, só que deu uma travada agora, nesse momento. A parte do tio e da tia, eu não sei se foi uma briga com o tio, essa foi fascista para cá e para lá, a gente chegou a ouvir, depois disso já não conseguiu mais. Isso. Antifascista para cá e para lá. Certo. Então, o que eu quero dizer é que estamos vivendo uma como essa, né? Então, de novo, o que um governo com ideias autoritárias tem para nós, pessoas com deficiência? É uma questão que eu vou deixar para que vocês continuem pensando. Se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, podem colocar nos comentários também. E eu só tenho a dizer que, com base na história, um governo como esse não traz nada para a gente, né? E daí, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente dá mais um pulo. Vou falar da década de 70, mais ou menos. 60, 70, por ali, no Reino Unido. E foi quando um grupo de homens brancos com lesão medular começou a falar em barreiras arquitetônicas, né? Nosso espaço dentro da sociedade como um todo. Eles não estavam debruçados na questão só da acessibilidade, mas começaram a debater as questões de acessibilidade atitudinal, que a gente gosta de dizer, que são as inserções dentro do mercado de trabalho. Aí a barreira arquitetônica seria um obstáculo, uma escada, alguma coisa assim. Tá? E também, se eu falar alguma palavra muito fora do cotidiano, por favor, me avisem. Daí a gente vai remanejando ali, pensando em sinônimos e tudo mais. Só que esses homens eram homens. Digamos que eles esqueceram que existem muita coisa acontecendo ao redor do núcleo deficiente. Muita coisa acontecendo em torno das acessibilidades, né, que eles estavam levantando. E aí veio o que eu entendo como grande revolução dentro do movimento das pessoas com deficiência, que é um verdadeiro confronto ao modelo médico. O que é o modelo médico? É quando você vai fazer uma consulta, você acredita que aquele médico é um ser superior, que ele vai te ajudar, enfim, que ele sabe tudo sobre a sua limitação, quando na verdade não, né? Quem sabe mais sobre o nosso próprio corpo é a gente mesmo, e isso se relaciona às questões com deficiência também. Isso que eu quero dizer, a gente tem nos estudos teóricos da deficiência como modelo social, né? E esse modelo social traz a luta feminista para dentro das questões
da deficiência e considera coisas que até então tinham sido esquecidas, como cuidado, que é muito importante e é o nosso ponto de hoje, né? As cuidadoras também têm suas limitações, o cuidado é majoritariamente feminino. A gente vai ter um olhar todo especial nisso, assim como o modelo social da deficiência tem também. Porque o modelo social também trouxe a discussão em cima das dores, e eu gosto de falar das dores físicas e mentais. Porque é comum pessoas com deficiência terem dores físicas. Eu me reabilito, enfim, de N maneiras para que não tenha, mas é quase impossível não termos dores emocionais relacionadas a isso. Isso que, historicamente, a gente passou por inúmeros processos, né? Então, esse modelo social, além do cuidado, traz a questão da dor e outras subjetividades também envolvidas com isso. Questão de graus, por exemplo. Quando a gente fala em movimento negro, se tem alguém do movimento negro que nos assiste, por favor, opina, diga, oi, estou aqui. Eles falam muito em colorismo, né? E quer dizer que quanto mais retinta a sua pele, mais preconceito você sofre na sociedade. No movimento das deficiências, quando a gente fala em graus, a gente quer dizer que quanto mais limitações você tem, mais preconceito você vai sofrer numa sociedade que é estrutural, e é importante dizer que é desenhada para isso. Né? Outras coisas interessantes. Eu estou aqui falando de processos históricos e tudo mais. Como tudo isso vem na minha prática? Bom, existe uma palavra dos estudos da deficiência chamada capacitismo. Ai, meu Deus, o que é isso? É a mesma coisa que o racismo voltado para as pessoas negras. É a mesma coisa que o machismo voltado para as pessoas, para as mulheres, né? Só que o capacitismo é o preconceito voltado para pessoas com deficiência. Então, o que será que todo esse processo histórico que aconteceu está na minha vida? Então, eu vou dar uns exemplos práticos para vocês do que eu já vivi. Alguns poucos, né? Por exemplo, falar de mercado de trabalho. Hoje a gente tem a lei de cotas. Só que além da lei de cotas e dela ser importantíssima, a gente também tem dados de que 88% das empresas que contratam pessoas com deficiência dizem que, em pesquisa, posso colocar o link aqui para vocês depois, dizem que elas são contratadas apenas para preencher as cotas. Ou seja, estão contrapondo tudo que a gente está falando de modelo social, entende? Está desconsiderando a qualificação profissional daquela pessoa. Está desqualificando inúmeros desejos e projetos e afins. E o que eu tenho a ver com isso? Uma certa indústria de fumo aqui em Blumenau, já falida, né? Quem é de Blumenau deve saber do que eu estou falando. Sim. Ligou aqui para casa porque abriu um período específico para receber currículos e coisas de pessoas com deficiência, e eu quis me direcionar para uma dessas áreas. E eu recebi um telefonema aqui em casa. E a pessoa perguntou: é realmente você que tem deficiência? Aí eu só parei e fiquei pensando: será? Não pode ser. Realmente, ela perguntou: é realmente você que tem deficiência? É porque ela duvidou que eu tinha especialização e que eu estava com os pés no mestrado. Então, por isso, em vez de ela fazer uma colocação humana, venha para uma entrevista, não sei o que, ela me perguntou pelo telefone: é verdade que tu tens uma deficiência? Outro exemplo. Estava eu caminhando na rua, aqui em Blumenau, pré-pandemia, logicamente, e me parou uma figura assim, sem nem me conhecer, né? E que eu acho muito engraçado. As pessoas não têm muita noção, né? Já pararam algumas religiões específicas, como eu comentei antes, já perguntando se eu queria uma cura divina, alguma coisa assim também. E daí essa pessoa perguntou: nossa, mas que bom que tu tá aqui. E eu já passei por isso na escola, na faculdade, de professores que olhavam para mim e diziam: mas nossa, que bom que
tu tá aqui. Aí uma vez eu fui me apresentar no teatro, ouvi a mesma coisa de uma pessoa que estava na plateia. Nossa, que bom que tem uma pessoa com você aqui, como você aqui. Gente, o que significa? Eu não sei se a maioria está entendendo, mas às vezes, como não é da vivência de muita gente, é interessante que a gente contextualize. Esse nossa, que bom que você está aqui, o que as pessoas queriam dizer é que, nossa, você é a única pessoa com deficiência que está aqui. É mais ou menos isso, né? E aí que está o grande problema. As pessoas estão sendo preconceituosas, às vezes elas têm má fé, sim, e eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém quando eu posso apontar, colocar o dedo na ferida, eu realmente falo. Mas, assim, às vezes as pessoas não percebem o quão doloroso é ouvir uma coisa dessa, né? Que bom que você tá aqui. Gente, que bom que eu tô ocupando um espaço de igual para igual a você. E já que a gente tocou em questões de mercado de trabalho, eu vou contar para vocês uma coisa que eu ouvi de uma chefe. Estávamos numa reunião, minha chefe me mandou, da época, né? Porque eu saí deste lugar, numa escola muito tradicional aqui em Blumenau. E daí estávamos numa reunião, só eu e ela, então eu não tenho testemunha contra isso, se alguém me perguntar qualquer coisa. E em dado momento da reunião ela falou, abre aspas, tu achas que a tua falta de mobilidade não me irrita? Uma coordenadora de uma escola tradicional em Blumenau. É sinal de que aquela história que eu falei lá pra trás pra vocês, tudo isso ainda acontece. Cara, tende a piorar, tá? Eu sou bem. Por mais que a gente esteja nessa luta, no modelo social, falando de questões de cuidado, falando de criar políticas públicas para o cuidado, falando que o cuidado tem gênero, sim, o cuidado é feminino. A gente está vendo 68% das pessoas que estão em linha de frente do Covid-19 são mulheres, são enfermeiras, né? Então, quando você cita uma menina, por exemplo, na música, me vem toda essa luta na cabeça, sabe? Das mulheres da linha de frente, das cuidadoras que nem sempre são remuneradas. Não existe sindicato forte para esse grupo. O que tem é chão para a gente caminhar, né? E uma pandemia, na verdade, acaba piorando muito tudo isso. Eu tenho alguns dados sobre os números de pessoas com deficiência no Brasil. Peraí. Para dizer que eu não estou só falando da Manuela, que eu estou falando de um grupo de pessoas bastante grande. No Brasil, um quarto das pessoas tem algum tipo de deficiência. 26,5% dessa população é feminina. E dessa população feminina, 40%, gente, de novo, é um dado bem importante, 40% dessas mulheres com deficiência no Brasil já declararam ter sofrido algum tipo de violência. E isso as que declararam. Porque muitas vezes a violência contra a pessoa com deficiência ela é naturalizada. Até porque se você tem uma limitação e alguém passa a mão em você indevidamente, se você não verbaliza, ou se você não consegue ser recebida numa delegacia, o número pode ser muito maior que esse 40%, que é dado do IBGE de 2010. Né? E 1 a 4 mulheres no Brasil têm deficiência. Então, e é um movimento, o mais curioso é que o movimento das mulheres com deficiência uma certa visão mais progressista, vamos dizer assim, porque o movimento com deficiência, da deficiência historicamente é muito conservador, o movimento progressista ele é disseminado pelo país. Temos eu aqui, provavelmente tem mais gente além da Manuela, tem fulana, tem ciclana e beltrana em Blumenau, e eu tenho mais amigas lutadoras guerreiras no sul, Carol, Vitória, que também fazem parte comigo do coletivo feminista Ellen Keller, que também está apoiando essa live.
Ô Manu, depois tu passa pra gente os links desses grupos, os perfis que vocês estão aí trazendo conteúdos na internet. Passar pra gente também, de repente, repassar também esses links para quem quiser estar entrando em acesso aí às informações que vocês estão soltando na internet. Tá, legal. Vou indicar uns arrobas também para vocês depois, para a gente ter contato com esses Beleza. corpos que são status quo, né? Sim. Enfim, essa luta ela é completamente disseminada. A gente que pensa no cuidado, nós estamos disseminadas, né? Mas ao mesmo tempo, agora a pandemia está aí para mostrar isso. A gente está se unindo de uma maneira que, vou gravar uma live com as libélulas inverso. Mas quem é essa galera? Quem são essas duas, né? Aí, enfim, é um portal de disseminar informação e de dividir o que a gente acredita, né? E levar em consideração a maneira do cuidado, porque o cuidado tem gênero, o cuidado ele flui, ele tem N maneiras de se direcionar a ele de uma forma não acadêmica, né? Porque nós vivemos isso. E a questão do cuidado, ela também coloca em xeque a lógica de individualismo, a questão capitalista, individualista, né? Ela coloca em xeque e diz que todos nós, em pelo menos um momento da vida, vamos nos tornar dependentes, ou vamos precisar de cuidado. E esse é o ponto-chave, né, do que a gente está falando aqui também. Quando a gente fala em cuidado, a gente fala em maternidades. Aí, as minhas amigas que são mães e têm deficiência, elas não me deixam mentir, gente. Quando elas andam, por exemplo, grávidas e de cadeira de rodas, ou usam alguma bengala, já ouvi tanta história assim, gente. Eu só olhava assustado do tipo, quem fez isso com ela? Mano, daí eu te pergunto, será que ela não queria ser mãe? Entende? Como se uma sociedade que está constituída como a nossa renegasse a mulher com deficiência o direito de ser mãe. E essa mesma sociedade que pode renegar a mulher o direito de ser mãe, também pode renegar a mulher o direito de não ser mãe. E daí agora eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi num consultório de uma ginecologista aqui do Menor, que também dá aula e também dá aula na medicina da universidade. O que aconteceu? Então, eu usei pílula anticoncepcional no tempo e decidi parar para colocar um DIU. Beleza, tem toda aquela. Pelo menos quando eu estudava na escola e se falava em métodos contraceptivos, falava-se que mulheres que não têm filhos ou mulheres muito jovens não podiam usar. Agora há um certo movimento de mulheres que já estão se abrindo a isso, um certo grupo de médicas e médicos que também estão se abrindo a isso. Mas o que me parece absurdo é que quando eu fui nessa médica, ela me chamou 2 vezes ainda depois da consulta. Claro, fomos agendando, né? Agenda de médico, a gente sabe bem como é que é. Pra tentar me convencer a não colocar um DIU, porque o argumento dela era o seguinte: é um exemplo de superação para uma mulher com deficiência que tem filhos. Aí, como a gente é julgada 2 vezes, né? Se eu tenho filhos, eles olham para mim e ficam pensando: meu Deus, que fez isso com ela? E se eu opto por não ter filhos? Ai, é um exemplo de superação você ter filhos. Mano, não se eu posso optar pela minha vida, sabe? Vocês conseguem entender como os argumentos históricos estão vivos ainda hoje? Por mais que a gente relute contra tudo isso? Mesmo dentro da questão do cuidado, a gente também encontra essas barreiras, né? Então, quando a gente fala em cuidado humanizado, é até um paradoxo. Mas quando eu ouço isso, eu fico muito preocupada, porque o cuidado em si ele precisa ser humanizado. Por mais que muitos profissionais da saúde tenham a síndrome de burnout, eu acho que é assim que se fala, mas posso procurar e escrever para vocês nos comentários, que eles acabam não se deixando sensibilizar. Não seria emocionar a palavra certa, mas se sensibilizar por muitas coisas. Mas é o ritmo de vida que a gente leva, e de novo a gente pode questionar a questão capitalista e individual do cuidado, né?
que é muito individualismo que torna o profissional da saúde assim. E, de novo, quando a gente fala em direitos sexuais e reprodutivos, né? Eu fiz um curso de doula no início desse ano, ainda não consegui atuar e conhecer um pouco mais em virtude da pandemia, mas fiz esse curso justamente porque eu sei dessa ausência de doulagem especializada à mulher com deficiência. São bem poucas mesmo, bem poucas. E também eu fico pensando, dessas doulas, quantas fazem o que a Cíntia está fazendo, que é a língua de sinais? Quantas usam a Libra, né? Quantas das médicas ginecologistas conseguem descrever um exame para quem precisa, né? E tudo isso, o cuidado está inserido, são coisas que a gente vive diariamente. Deixa eu ver outros dados que são interessantes. Peraí. A questão de estudos, né? Falei mais ou menos de como eu era encarada por alguns professores na escola, do tipo, que bom que você está aqui, coisas do tipo. Só que tem um dado que me assusta bastante. Agora a gente tem promulgado uma lei de ações afirmativas para as pessoas com deficiência no ensino superior, né? Mas isso é com base num dado. Eu falei que ele era interessante, mas não é. Ele é assustador. 0,42, 0,42, ou seja, nada. 0,42% das pessoas com deficiência conseguem sair de um curso de graduação. Por N questões. Por questões de acessibilidade, questões atitudinais. Imagina, tudo bem, eu parar para ouvir, ai, que bom que você está aqui. Mas imagina você ouvir isso o tempo todo. Imagina você fazer um curso, sei lá, de química e não ter a bancada adequada para você. Você cadeirante e aquele, enfim, aquela estrutura não está adequada. Como é que você vai fazer o seu curso de graduação? Né? Enfim, são só algumas perguntas, coisas que a gente precisa rever. Algumas coisas eu confesso que eu acho bem pesadas também, né? A gente citou a questão de violência e eu posso pincelar mais ou menos o que está acontecendo em relação à diminuição desses casos. Lei Maria da Penha, acredito que todo mundo conheça, né? O que a Lei Maria da Penha está fazendo para as mulheres com deficiência? A primeira coisa, na redação da lei, está escrita que há o aumento de 1/3 de pena ao agressor da mulher com deficiência. Por algum motivo, não teve como se defender por questão de limitação, seja ela qual for. Só que o que acontecia? Muitas mulheres não registravam essas denúncias, comprovando que elas eram pessoas com deficiência. Na metade do ano passado, gente, eu estou falando de nenhum ano ainda direito. Na metade do ano passado, começou a ser obrigatória, se você é mulher com deficiência e sofre algum tipo de violência, a apresentação de um laudo médico, não é nem um documento de funcionalidade, ainda uma coisa muito na né? Você tem que apresentar um laudo médico para que esse 1/3 de pena seja pago pelo agressor. Então, assim, os dados são assustadores, mas tem algumas coisas que estão acontecendo, né? E tem muita gente envolvida nessa luta, muita gente pensando a política do cuidado também, né? Especialmente em termos dos momentos de pandemia. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, é um benefício governamental que recebem as famílias com as pessoas com deficiência com um grau mais alto de comprometimento, está sendo direto colocado em xeque. Tem sempre algum parlamentar querendo fazer o bloqueio de tudo isso, e a bancada da oposição está sempre, geralmente, lutando a favor, então a gente sempre precisa abrir os nossos olhos para isso. E com certeza abrir os olhos para a história, né? Para tudo isso que a gente conversou no início, porque tem muita coisa para se repetir, infelizmente. Se a gente está um pouco mais ligado no que está acontecendo,
a gente está percebendo que as coisas estão tão fáceis. Por mais que a gente lute por políticas públicas e fique muito feliz com essa alteração na Lei Maria da Penha, né? Então é muito importante que a gente olhe para o passado, entender em que panorama que a gente está do cuidado, né? E o que a gente pode olhar para frente, se esse horizonte é positivo para a gente ou não. E eu coloco vocês, para quem está nos assistindo agora, para pensar nesse horizonte. Né? O que a gente vai fazer para não tornar esses números ainda mais assustadores? E é basicamente isso, né? O cuidado está em tudo, o cuidado é feminino, e a gente tem que olhar com isso e lutar por isso com todo carinho. Eu queria ver se vocês têm alguém com uma pergunta, se tem gente assistindo, eu não me sinto tão sozinha. A gente tem aqui um comentário da Fernanda Moraes, que ela diz: eu sou enfermeira e tenho me aproximado da luta das mulheres com deficiência. Está sendo enriquecedor ouvir a Manuela. E também um comentário da Bernadette aqui dizendo que tu és incrível, Manu. Bernadette É minha Desbach, mãe. acho que ela... A minha mãe é mãe. perfeita, a mãe não vale. Ah, mas as mães, quando são A mãe mães, sabe a filha que tem. né? E eu quero agradecer muito. Eu acho que são pontos. Você levantou, trouxe pontos para a gente de pensar algumas coisas, né? Que a gente não tem acesso mesmo, assim. Não tem acesso a essas informações. A gente é muito leiga e eu acho muito massa trazer isso de maneira tão didática, tão clara, simples. Até a Cíntia que está aqui com a gente, né? Por estar vivenciando também essa coisa de estar sendo a ponte para as pessoas surdas, né? E trazendo essa comunicação também. Também queria abrir esse espaço para, de repente, a Cíntia poder contribuir também com alguma ideia, algum pensamento. Sinta-se à vontade, tá? E eu quero deixar aberto aí. Enquanto você quiser falar, Manu, fica à vontade. Ô, Ju, eu quero muito Aqui a gente não vê nenhuma agradecer. pergunta, só elogios. Eu quero muito. Olha, tua mãe está dizendo que mãe vale sim. Tá bom. Ó. Eu quero muito responder ao comentário da Fernanda, enfermeira, que isso Certo. me deixa particularmente muito feliz. Que tenham pessoas sem deficiência nessa luta, né? Porque muitas delas têm uns acessos aí que a gente acaba não tendo. E eu vou dar um exemplo muito pessoal para ela que aconteceu comigo como enfermeira. Vou lá. Então, para quem não sabe, eu tenho uma prótese na perna esquerda. Coloquei ela em 2002 na ACD de São Paulo. Já devem ter ouvido falar na ACD também. Só que em dado momento, eu fui curtir São Paulo, porque São Paulo, para mim, tinha uma coisa muito relacionada à medicina mesmo, né? Eu nasci na década de 90, então eu tive a oportunidade, eu tive o privilégio de conhecer muitos especialistas na área ortopédica, numa época que na minha cidade, Blumenau, não tinha tanta opção. Então eu tive esse privilégio. Né? Também fazendo levante de classe, o recorte de classe, né? Eu consegui isso. E tive acesso a isso, e São Paulo ficou com um estigma muito médico para mim. Assim, São Paulo para consulta, para cirurgia. Então, uma vez eu fui para São Paulo para parar da LGBT. E foi lindo, assim. Eu andei a Paulista do início ao fim. Eu já vou dizer o que tem a ver com a política do cuidado. Eu andei a Paulista do início ao fim. Eu vi muita gente maravilhosa. Eu vi cantar a Daniela Mercury. Eu vi a Pablo Vittar. Foi na época que elas estavam lá, hein? Aí voltamos para Blumenau, fomos de bate e volta para Blumenau, né? Ímos, voltamos. Eu no dia seguinte, eu tava com uma dor na perna que eu tinha prótese, mas eu tava com uma dor que fazia muito tempo que eu não sentia aquela dor. E uma dor absurda, do tipo, vou ter que voltar para São Paulo pro médico. Eu já tava com as piores ideias na cabeça. E daí, a minha mãe, a mesma que tá comentando ali, a senhora minha mãe, foi me acompanhar num hospital aqui em Blumenau. E por lei, antes da pandemia, agora eu ainda não sei como é que tá, porque foi necessário rever muita coisa, né? Eu tenho direito a acompanhante, por ser pessoa com deficiência, mesmo adulta.
E eu pedi para que ela então entrasse comigo. E a enfermeira veio num tom assim meio... Ai, querida. Ah, então tá, tu tá com dor, tá tudo bem, ela é especial, né? Tudo bem, todas somos especiais. O que significa isso? As mulheres com deficiência, dentro e fora dessa área do cuidado, agora eu não vou poupar ninguém, a gente vive uma infantilização bem grande. O que eu gosto de dizer, que pode soar muito cruel, mas uma imbecilização. Como se a gente não pudesse responder pela gente mesmo. Lembra quando eu estava falando de modelo social, que a gente vai falar da questão do cuidado, das subjetividades? Isso entra em subjetividade, né? O fato de não considerar a gente como um ser humano, assim. E o que essa enfermeira fez, um pouco por descuido, talvez desconhecimento, eu acredito que ela não teve uma fé nenhuma, neste caso, né? Ela me tratou como se eu não pudesse responder para mim. E já que a minha mãe está assistindo e ela tá aí para não me deixar mentir, mãe, comenta. Quantas vezes a gente vai em qualquer lugar, em qualquer área médica e fora dela também, as pessoas se direcionam para minha mãe ao invés de se direcionarem para mim. Elas olham para minha mãe e perguntam, mas ela tem o quê? Em vez de perguntar para mim o que eu tenho. Sabe? São coisas pequenas que a gente tem que mudar. Eu gosto de falar também na questão da linguagem. A gente falou em história, Idade Média, medieval, Idade Medieval, antiga, essas coisas, né? Então, por muito tempo, nós, pessoas com deficiência, que pertencemos a essa nomenclatura, temos essa nomenclatura desde 2009, desculpa, já fomos chamados de aleijados, pessoas portadoras de deficiência, como se a gente portasse um braço, uma muleta, assim, né? Eu acho que ninguém importa deficiência, né? Chamados de inválidos, chamados de excepcionais, e por aí vai uma série de nomes que não são nada bonitos na prática, né? Mas esses nomes, eles são extremamente dolorosos. Eu quero destacar também, já que a gente está levando isso em consideração, que a linguagem define a nossa cultura. Quem é, talvez, ali da filosofia, gosta de Foucault, coisas, vai lembrar um pouco de Foucault nessa hora, né? Linguagem define a nossa cultura. E define como a própria pessoa com deficiência se vê, né? Vou dar um exemplo bem prático, falar em loira burra. Isso vai fazer mal para uma pessoa loira no decorrer da infância, alguma coisa assim, sabe? São coisas pequenas que definem a nossa cultura. E definem a nossa cultura também, vide o momento político atual que não está nada fácil. Então, de novo, as pessoas gostam muito de perguntar, mas como é que eu chamo? Especial? Chamo de pessoa deficiente? Eu chamo de como, né? As pessoas são bem confusas, assim. Chama de pessoa com deficiência. Aí não tem erro. Só uma dica para todo mundo. Obrigada, Fernanda, pelo comentário. Basicamente é isso. Já falamos ali da questão de um aumento de peso, eu quero falar de alguns nomes importantes na luta da deficiência hoje em dia. Até para complementar o que a Fernanda levantou, a Isabel Maior, que é um nome bem conhecido mesmo, tem vários vídeos dela na internet falando de modelo social. Ela tem um livro que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui agora, história do movimento político no Brasil, para quem tem interesse. Eu tenho as minhas companheiras de coletivo, @coletivo feminista Ellen Keller. As meninas de vez em quando estão fazendo live também, hoje de noite vai ter live de uma das meninas. Temos a Fatinha Oliveira, que também é do coletivo, ela tem o blog Desbuga. Você pode procurar no Instagram também o arrobinha dela, @desbuga. Deixa eu ver outros nomes. Nós temos uma... sabe quem nós temos também, gente? A própria Maria da Penha.
A gente sabe que o nome dela está na lei, mas muita gente desconsidera que ela também é uma mulher com deficiência, porque sofreu esse tipo de agressões e se tornou uma mulher com deficiência por isso. Aí muita gente esquece dessa história que é tão importante, né? Pesquisar o que for sobre Maria da Penha. A gente sabe que tem livros sobre isso. Tem um Instagram, já que a gente está falando em quebrar o status quo, quebrar o que a gente tem estabelecido como corpo normativo, é o @desirablepeople. São pessoas com deficiência. Então, né, nesse arrobinha ali do Instagram, aparecem inúmeras pessoas de inúmeros lugares do país com alguma deficiência. Então, ali para você ver, para você conviver, para tornar natural. Que palavra ruim, né? Natural, sendo que somos 1/4 da população brasileira, ter contato com esses corpos que estão fora do status quo. Eu acho bem interessante. E tem tudo a ver com a questão do cuidado também, né? A questão da menina que vocês mostram. Enfim, é basicamente isso. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Cris, Manu, eu tenho uma pergunta em relação a... Não sei se tem algum conhecimento das culturas ancestrais aqui do Brasil, como que elas lidam, se tu tem algum conhecimento disso, como que é essa questão para a galera indígena e tal, assim. Certo. Então, as etnias indígenas no Brasil muitas vezes aplicavam as mesmas coisas que a gente via na antiguidade. Não são todas as etnias, visto que o país é rico em povos originários. Os povos quilombolas também podem entrar nesses povos originários também, de alguma maneira. Mas o que eu posso afirmar é que quem mais quebra status quo na sociedade é o povo indígena, né? O Krenak está aí para nos provar isso. Vários vídeos dele na internet. Logo, logo quero voltar. Eu quero ler algum material dele, sem sombra de dúvida. Sim, a gente tem essa questão indígena de quebra de status quo, mas muitas tribos indígenas, etnias, desculpa, gente, não é tribos, são etnias indígenas, né? Como a gente está falando de que cultura, que a linguagem define a nossa cultura, as nossas etnias indígenas são várias e muitas delas, no decorrer da história, elas também faziam o mesmo dizimar de pessoas indígenas porque elas não eram produtivas para a tribo. Né? Por mais que eles tivessem uma questão cultural muito longe da capitalista que a gente vive, mas elas tinham um modelo de viver, né? Uma forma de vida. Então a antropologia nos traz isso, que havia essa dizimação também, mas também há muito tratamento, né? Muita medicina alternativa vindo, a questão de ayahuasca, que, enfim, no Brasil tem gente super capacitada para falar sobre isso, mais que eu. Há uma cura e também há uma dizimação das pessoas com deficiências indígenas. Posso afirmar isso a princípio, mas se acharem necessário eu também vou procurar, porque é um tema que está bem escasso, realmente muito pouco que a gente tem são essas informações com base na história e na antropologia do Brasil, né? É isso. Eu perguntei justamente porque quando tu trouxe a coisa da história, né, com viés mais europeu, a gente é formada por tantas, além dessa questão europeia, a gente tem, né? Então, para a gente só entender um pouco, criar esse imaginário do que seria essa história em todas não, que a gente não vai alcançar todas, né? Mas ter uma noção também que esse imaginário vem de muitos lugares, né? Que cria essa ideia, essa coisificação, né? Não entender como ser humano, digamos assim, e acabar sendo reproduzido coisas até hoje dessa história, né, que vem. A Fernanda, a Jéssica fez um comentário aqui, amiga, Jéssica Frazão. Ela disse assim, em relação ao comentário da mãe, né, também acho que mãe vale e eu me junto ao coro. Amiga vale também. Manu, sempre aprendemos muito com você. E aí a tua mãe confirmou que ela fica quietinha e que tu deve responder as perguntas feitas a respeito de que as pessoas se dirigem a ela, né? E a Fernanda Moraes, a enfermeira que antes comentou, ela disse obrigada pelo exemplo e
pelo exemplo e por compartilhar sua experiência. Tenho frequentado alguns encontros do coletivo aqui no Rio. Sei que tenho muito que aprender e modificar no meu trabalho e pesquisas. Uhum. Ótimo, nossa, esse é o melhor feedback impossível, né? Eu sei que não sou só eu que vou viver essas mudanças que a Fernanda vai poder colocar onde ela atende, mas tantas outras mulheres com deficiência. Então, eu acho que missão cumprida, de certa maneira, né? Eu fico bem feliz mesmo. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Jéssica, pelo comentário. Gente, a Jéssica é minha amiga pessoal. Nossa. Meu, e assim, para nós como artista, é muito, muito legal a gente ter acesso a essas informações, porque daqui para diante, desde o primeiro momento que a gente falou contigo, pensou essa conversa contigo, muita coisa a gente começou a abrir para pensar, sabe? É um universo muito distante mesmo, assim. Só que desde o momento que a gente começou a abrir para conversar contigo, que tu trouxe essa ideia de trazer a Cíntia para traduzir, a gente tem pensado várias coisas, até os lançamentos da música, como que a gente pode estar inserindo essa linguagem visual, de trazer essa experiência visual e também da intérprete de Libras também. Também foi uma coisa que abriu assim para a gente pensar possibilidades, coisas que a gente também nunca pensou mesmo, assim, a gente nunca veio essa praticidade em colocar isso nesse meio da mídia também, sabe? E recentemente teve um lançamento de umas amigas nossas, que é de Matinhos, Taiobas, não sei se vocês conhecem. Elas trabalham com funk, rap, bem massa o som delas. E elas lançaram recentemente um EP. Elas estão lançando uma trilogia. E aí são clipes que tem tanto para quem é cego e para quem é surdo, assim. Então a gente ficou, que coisa linda, sabe? Como realmente Sim. Isso pode fazer diferença, essas coisas, assim, de pensar mesmo que, né, nessa questão da internet. A internet, já tem muitas pessoas que não têm acesso à internet, mas as que têm, não existe esse pensamento em trazer essa acessibilidade mesmo às pessoas, né? Ou assim, esse até conteúdo existe, chegar mas até existe, mas acaba segregando também, né? Muito. Sim. Tipo, por exemplo, saiu um seriado muito legal, inclusive agora, do. Como é que é o nome? Na Netflix, aqui da Crisálida. Crisálida. Cara, muito Cara, massa. O primeiro seriado de Santa Catarina, né? Da região, e já foi logo de cara, tratando de diversidade, sabe? Tanto físicas quanto de gênero, classes, bem legal, assim, para nós, assim, ter acesso a isso no meio das artes, assim, é uma potência, assim. Até o primeiro capítulo ali, dando spoiler, né, mas é um romance entre um menino preto e uma menina com deficiência, né, e aí é bem massa, assim, que traz, acredito que quem vive vai ter várias críticas, pode ter várias críticas, mas que bom que já tenha pelo menos um seriado desse na Netflix, já é um passo, né? É um avanço aí. E o mais bacana, nosso, né? Daqui do Sul. Pois é. No momento em que as políticas voltadas ao audiovisuais, da cultura como um todo, estão tão fechadas por um governo que também mataria corpos com deficiência, sabe? É um momento, assim, para mim, de ver exemplos como esse, são um renascimento até bem grande de tudo que eu acredito, assim. Já que a gente falou em cinema, e a Jéssica, que comentou ali, não me deixa mentir, que ela é da área do audiovisual, eu vou comentar. Olha que legal. Eu vou comentar com você rapidinho a respeito de um artigo que eu estou começando a escrever, que é sobre um dos meus filmes preferidos. E tem todo esse recorte étnico, questões voltadas à sexualidade, identidade de gênero, questão de classe também. É um filme da indústria da Índia, de Bollywood, né? Meu filme preferido do coração, vou fazer essa análise. Ele é chamado Margarita com Canudinho. Ainda tá na Netflix. E mostra justamente isso, uma menina com paralisia cerebral, mesmo diagnóstico que eu me senti super representada, né?
ganha uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. E daí, como é que ela se vira, gente? Como outra pessoa qualquer, é claro, né? Então, não vou dar tanto spoiler, mas eu digo que tem todos esses recortes que a gente quer que tenha, né? De luta, de etnia. Enfim, ela vai pra rua, ela milita também, então eu fiquei... Nossa. E eu deixo essa dica de filme, assim, Margarita com Canudinho, muito legal mesmo. Massa. E até uma coisa assim, né, Manu, que a gente percebe é como tem pouca representação artística, né, com corpos deficientes, tanto na pintura quanto no filme. Por exemplo, por que que uma história... Isso porque eu me identifico muito também com a questão LGBT. Hoje em dia, a gente já tem muitos filmes LGBT que não focam, por exemplo, assim, ser gay é parte daquilo. Aquilo não é o tema central do filme, digamos assim. Já parte de uma vida cotidiana. Já vamos falar de outras coisas, né? Vamos normalizar, entre aspas, né? Aquela coisa. Assim também, por exemplo, quando será que a gente vai ter filmes que vão falar do que tu tá sentindo, do teu romance, e não focar na tua, sabe, naquilo que tu carrega? Entende o que eu quero dizer? É tão pouco os filmes que tem que a gente se apega a eles. Mas, Sim. né? Tipo, eu vejo pela trajetória dos filmes LGBT, o que era antes, né? O que era muito focado nisso, hoje em dia a gente já tem ali história, já sai para outros lugares. Com certeza. É um estereótipo que acaba se carregando, né? E acaba formando a nossa cultura, como eu falei da questão da linguagem. Audiovisual é linguagem. Então, Sim. é um pouco disso também, meninas. E eu acredito muito nessas produções no que está vindo. Queria falar a minha ligação com o teatro também de uma forma bem breve, que eu precisei ir um pouquinho mais longe de Blumenau para encontrar uma menina para fazer aula de teatro comigo. Claro, né? Eu não fui atrás, fulana, você vai fazer teatro comigo. Eu encontrei uma menina com deficiência física também, numa sala de teatro. E eu fiquei surpresa, porque eu nunca tinha feito. Eu, que faço teatro, sei lá, quase 10 anos, 9 anos, enfim, não tinha feito dinâmicas corporais com uma pessoa com limitações parecidas com as minhas. E olha como isso é tocante, né? Tanto para quem trabalha com arte, que precisa abrir os olhos para isso, tanto para mim, que chamou muito a minha atenção. Fulana, tu também? E eu também, vamos fazer teatro, as duas, assim, né? E a mesma coisa acontece na música, provavelmente. Né? Vocês têm muita estrada aí, vocês vão ver muita coisa, com certeza. Fizeram uma live ontem. Enfim, esse é mais ou menos o nosso espaço ainda, né? De nos surpreender com os iguais na mesma posição, quando não deveria ser assim. Né? Sim. Mais ou menos isso. A gente tem muita coisa ainda para pensar. E Muita é coisa. uma trajetória longa, especialmente no momento que a gente está. Porque E outra coisa, já que a gente está falando em pandemia, eu gosto de dizer que toda pessoa com deficiência é um grupo de risco. Tem documento aí querendo cercear essas questões para que a gente se torne produtivo, né? Mais ou menos isso, mas toda pessoa com deficiência é um grupo de risco. E esse grupo de risco, num governo como esse, como a gente estava falando ali da Segunda Guerra Mundial, né? De um processo de higienização do país, da raça ariana, tinha um projeto do governo alemão, da época do governo Hitler, chamado Questões de Eutanásia. Era basicamente isso. Que se tinham duas pessoas num hospital, claro que a pessoa que sofreria eutanásia era a pessoa com deficiência. Hoje em dia isso tem um nome muito bonito chamado Escolha de Sofia. A escolha de Sofia é quando um profissional da saúde, com uma pessoa entubada, com deficiência, sem deficiência, e a ausência de outros equipamentos médicos, ela precisa escolher quem vai viver e quem vai morrer. E as vítimas das próximas escolhas de Sofia, se ninguém investir nisso, vide os últimos 8 milhões de reais que não entraram para a saúde
o governo federal fez com que não entrasse para a saúde ontem, vai respingar diretamente nos corpos com deficiência. E as escolhas de Sofia vão ser cada vez mais comuns. Eu queria estar contando uma história muito linda para vocês. A escolha de Sofia. Mas a escolha de Sofia diz respeito à morte. A escolha de morte e não a escolha de vida, sabe? Uhum. Tem um comentário aqui da Jéssica Frazão. Ela comentou aqui. Muito importante isso que vocês estão falando. Afinal, a comunidade LGBTQI+, quer falar de vários assuntos. A comunidade negra quer falar de vários assuntos. Os coletivos identitários precisam se ver representados na sua pluralidade. Nós, não só serem lembrados nos assuntos que as pessoas geralmente associam com o primeiro instante, como racismo, LGBTfobia e etc. Sim. E como é importante ter ter a gente se entender como esse corpo político, lutar, e como isso reverbera, né? Como a gente acaba sendo, assim, muitas vezes, minimamente uma referência daquele local, daquela região, né? Porque são poucos mesmo que querem enfrentar e atravessar esse medo que a gente tem de falar, de se expor, porque as pessoas vão vir em cima, elas vão muitas vezes nos interpretar de maneiras erradas, porque justamente a gente se articula de outra maneira, né? Pela questão LGBT aqui falando. Às vezes a questão emocional implica como a gente vai falar as coisas, como a gente vai expressar, e às vezes pode ser distorcido, e acaba que o que a gente realmente quer falar, às vezes pode nem alcançar, né? O que a gente quer falar. Por ter essa visão superficial, assim, né? Moral das coisas e tal. Sendo que a gente aí não alcança muitas coisas que a gente gostaria de alcançar, né? E eu acredito que também isso faz parte da tua vivência como mulher deficiente, como, né, feminista, e entender como uma pessoa que entende seu corpo político também se posiciona, né? Eu acho muito importante. Isso é, assim, é muito importante. Eu acho que para nós, é uma grande referência, assim. Quero a minha deixar isso bem claro. primeira pessoa que eu conheci nesse lugar de luta, sendo mulher deficiente, foi tu mesmo. Me conheci ainda lá no meio das nossas lutas lá em Blumenau. Aham. Gente, temos estradas juntas aí, se a gente for parar pra ver, né? Meu Deus. Sim. E ao mesmo tempo, tu és a única que eu conheço, mas a gente para pra ver e fica pensando, meu, como isso é triste também, né? Cedo parte da população brasileira e quanto que a gente precisa caminhar ainda. Nossa, aqui em Paranaguá, eu esqueci o nome da moça, mas tem uma moça que eu acho que vocês deviam se conhecer se vocês já não se conhecem, porque ela faz palestras e ela é bem militante, assim, de esquerda. Eu acho muito massa. Que a Angélica, né, comentou com a gente não conseguiu ir no dia da fala dela, mas ela comentou que foi muito massa, assim, que ela trouxe vários aspectos da mulher deficiente e que ela é feminista, também atua bastante nessa área, assim. Mas eu vou conseguir o contato dela e vai ser legal. Vamos tentar fazer essa ponte aí. Por favor. É isso. E a Cíntia tá ali, deve já... se quiser falar alguma coisa também, Cíntia, sinta-se à vontade. Gente, ser intérprete de Libras cansa muito. É verdade, né? Pois é. Fala para nós, assim, como que é... Como é o feedback das pessoas que você alcança através desse seu trabalho com a arte, que você vem trabalhando bastante com a galera do teatro, dos eventos, do Palharé também, né? Que é uma coisa super diferente, assim, é um momento diferente que a gente vive, que a Cíntia, ela faz parte desse momento, e todo mundo, assim, fica impressionado e muito feliz, emocionado da gente viver isso. Fala para nós aí. Então, eu vou tentar falar e interpretar ao mesmo tempo. Então, eu falo devagar, calma, porque ainda é difícil falar português e interpretar ao mesmo tempo. Então, eu comecei a interpretar já fazem uns
10 a 12 anos, e fazendo curso, mas sem nada de importância. E trabalho até hoje com deficientes. Então, quando a Manu veio me procurar para falar o tema, para mim foi muito importante, porque eu já trabalho com isso há 15 anos, mais ou menos, com deficientes. Aí qualquer deficiente, cego, surdo, físico, mental e múltiplos. Então, conheço e tenho muito contato com todos. Então, para mim, esse assunto é muito importante. Saber como a pessoa, né, mulher deficiente, se sente na história, né, o processo da história, né, do deficiente, e principalmente da mulher deficiente, para mim é muito importante. Eu continuei, na verdade, com a interpretação de Libras, porque eu percebi que é o jeito mais fácil da acessibilidade, principalmente do surdo. Mas hoje a gente percebe também que não só do surdo, está sendo para todos. Porque até a Manu tá aqui, que pode me ajudar a falar de verdade, que é o quê? Que o deficiente, ele quer ser visto como um deficiente, uma pessoa que tem os seus problemas, igual a todas as pessoas, mas também ser comparado com uma pessoa normal. Porque tem os jeitos, tem as dores, os medos, tudo igual, né? Então, no caso da Manu, é só físico. Tudo dentro dela é igual a gente, né? O do surdo é igual. Ele tem tudo, ele só não ouve. Então, ouvir a Manu falando é muito importante para mim, como pessoa também, mas como profissional dessa área também. Eu escolhi a interpretação no teatro por uma escolha. Eu percebi que aqui em Blumenau a gente não tem pessoas que fazem interpretação na área do teatro. Não é fácil, porque tem bastante metáforas e a gente precisa estudar muito. Eu fui convidada pelo Palharé, que é um grupo muito especial que abriu, né, as portas para que a acessibilidade comece a ser enxergada como normalidade. E assim a gente vem, né, trabalhando com todo esse processo de normalidade mesmo, de que o normal é diferente, mas acessível a todos. É isso. Obrigada. Os nossos amigos aí de Blumenau, participação do Palharé, são pessoas muito especiais para nós também. E a gente te conheceu através do Palharé, e quando a Manu falou de ti, a gente também já sabia, já acompanhava aí o teu trabalho, mesmo de longe, mesmo não podendo estar ali sempre nos eventos, mas a gente está aí sempre acompanhando e muito feliz por isso. É uma conquista, né? É uma conquista aí. Sim, eu fiquei muito feliz quando eu soube disso, assim, que, nossa, teatro, cara, com certeza, assim, como a gente não tinha pensado nisso antes, olha em que ano que a gente tá, sabe? Mas que bom que começou em algum momento. E é muito, a gente foi no de Natal, foi muito bom, porque a Cintia, às vezes, ela interage nas, nas brincadeiras, e foi muito massa, ri muito demais.
E é isso, gente. Vou abrir mais um pouquinho. Então, o grupo do Palharé me deixa livre, né? A gente primeiro combinou de que seria só a interpretação. Eu com a ética de intérprete só. Mas eles, né, os amigos, né, palhaços, enfim, os artistas me deixaram tão livre que eu pude brincar um pouco. Mesmo eu não sendo atriz ou palhaça, enfim, mas eu pude brincar um pouco e também me divertir como todas as pessoas, né? Então, para mim também é muito importante, é um grupo muito especial que a gente está caminhando junto. Logo vai ter live também do Palheré. Eu aviso. Vai ter mesmo, a gente já está sabendo aí. Em breve vai ter a live do Palheré, vamos ver. Tomara. Tomara que tenha aí. Vai Vamos divulgar bem isso aí. Vamos tentar fazer com que as pessoas tenham acesso, né? E eu quero agradecer muito a participação da Manu, da Cintia, de vocês. Muito obrigada, Manu, por trazer para nós esse horizonte aí pro resto da vida. Como artistas, e acredito que, conta com a gente também para ir. Não sei, de repente, o que a gente puder estar contribuindo também nessas vivências, nessa luta, pode contar com a gente. No que a gente tiver condições para poder estar junto, a gente vai estar, a gente já está, tá bom? Tamo junto. Obrigada mesmo, meninas, demais. Obrigada, é uma delícia falar sobre o que eu gosto, gente. E é que não vai acabar, né? Deu 1h15, eu achando que a gente não ia passar de 40 minutos. Vice? É uma conversa para nunca acabar. Não vai acabar. Exatamente, a gente só começou ela agora, né? E obrigada, Cíntia, por também estar envolvida em toda essa questão cultural que diz respeito a mim e com certeza diz respeito a muita gente com deficiência, porque às vezes é uma ferramenta nossa nesse mundo com o status quo estabelecido, né? Com as nossas regras, que às vezes os nossos corpos não obedecem. E as questões de Libras, de audiodescrição, vão começar a ser mais importantes do que nunca agora. E vai ser uma militância em Blumenau também, né? Em cima disso, por que não? Sim. É uma guerreira mesmo, né? Blumenau não é fácil, assim, é uma cidade muito, muito difícil. No momento mesmo tá muito difícil. É bandeira do Brasil com um monte de coisa para lá e para cá, nesses prédios pendurados, a gente fica como, né? Tem que resistir. Sim. E queria agradecer também a todas as pessoas que tiveram presentes na live e dizer, né, que vai estar disponível. Então, para quem quiser divulgar essa live, que gostou, que pensou em alguém, vamos passar adiante, que é uma informação muito valiosa aí que a Manu trouxe para a gente, muitas coisas maravilhosas. E é isso, né? Vou terminar agradecendo vocês novamente, Cíntia, Belle, Ju e as meninas do coletivo Ellen Keller, que estão também, estou aprendendo, né, constantemente, então elas estão abrindo os meus horizontes, assim como eu espero ter aberto os horizontes de muitas de vocês também. É isso aí, muito obrigada aí, coletivo, também por estar existindo e resistindo. E é legal que a Manu não veio sozinha, né? Ela veio com toda a bagagem que ela tem de relação, de conhecimento. Isso é muito especial, a gente não tá sozinha mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, beijo. Vamos encerrando então. Tchau. Eita. Tchau. É aqui que encerra? Isso. End